Eu sei que quem já leu Levíticos, fica assim meio... tanta lei, tanta regrinha, tanta coisa pequenina. Por que Deus fez tudo isso, Conceição? O que Deus queria com aquele povo? É bom dizer, e aí nós vamos relembrar daqui a pouco. Veja bem, Êxodo fala sobre a redenção, não é isso? Fala o fato de que Deus tirou o povo, e agora esse povo pertence a Ele. E como nós aprendemos quarta-feira passada, esse povo é uma nação santa, é um povo de propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes. O processo de salvação funciona assim. Quando Deus salva uma pessoa, qual é o passo que vem em seguida? A lei, Dadá. Obrigado, Dadá. Puxa vida. É a lei. É como você vai viver agora como cristão. O centro de Levítico é: se Deus te redimiu, filho, você tem que viver uma vida santa. É isso que você vai ver em Levíticos. É a sequência de Êxodo. Logo em seguida, é Deus agora tratando com o povo, dizendo assim: eu estou no meio de vocês, chamei vocês, e é assim que eu quero que vocês vivam. E o Dadá foi em cima, porque a lei, agora para o cristão, ela encontra o seu lugar. A lei agora é o seu prazer. Ele quer agora, de todas as formas, se ajustar à lei de Deus. E é o que a gente vai ver um pouquinho no livro de Levíticos. Tá bom? Então, primeiramente, a gente vai, antes da gente ler um texto já assim específico, eu quero só mostrar de forma geral que essas várias leis aqui, ela tem a ver principalmente com a santidade diante de Deus. Porque é isso que acontece, Léo, com um crente. E agora ele vive diante de Deus. Ele vive diante da santidade de Deus. Agora, um fato interessantíssimo em Levítico, que de vez em quando a gente passa meio despercebido, que santidade de vida tem a ver com amor ao próximo. Ele vai repetir isso nesse livro 2 vezes. Por 2 vezes ele vai falar sobre isso. Que viver santo não é só você se ausentar do pecado, não é só você lutar contra o pecado, mas é você viver de forma ativa em termos de você amar o seu irmão, amar o seu próximo. É o que a gente vai ver. Dentro disso, a gente vai incluir, o livro de Levíticos, melhor dizendo, vai incluir sacrifícios, vai incluir limpeza ritual, vai incluir obrigações sociais, bem como leis para com os sacerdotes e para com os deveres dos sacerdotes. Então, de modo geral, é isso que nós vamos ver no livro de Levíticos. É bom dizer que seu enfoque central é a adoração. Não se esqueçam que nós vamos ler daqui a pouco, que Êxodo terminou com o quê? Vocês lembram? Quem lembra como é que foi os capítulos finais de Êxodo, da série Êxodo? Vocês lembram? Porque Levítico vem logo em seguida. Vamos lá, Paulinha, com você, Paulinho, você e Fatinha. Ele termina com o que no finalzinho? Não, desobediência não. Hã? Termina com... Não, ainda não. Lá é Deuteronômio. Está um pouquinho para frente, né? O livro de Êxodo. Vocês lembram que... Qual é a maior parte da metade do livro de Êxodo? Trata sobre o quê? Sobre a construção do tabernáculo. Deus no meio do povo. Termina com, de fato, a glória de Deus. Certo? Deus estando presente no tabernáculo. É isso que termina. Entre outras palavras, termina com adoração. Termina com Deus dizendo assim, é isso que eu vou mostrar para vocês daqui para frente, a partir de Levíticos. É a relação de vocês comigo, num culto a Deus que vocês vão me prestar, diariamente através da vida de vocês. É por isso que ele vai dar orientações para os sacerdotes. É por isso que em Levíticos ele vai instituir sacerdotes como Arão.
É por isso que em Levíticos você vai ver leis que tratam sobre a limpeza ritual, e aqui já te adianto um detalhe que eu vou repetir aqui direto, porque adorar a Deus, buscar estar na presença desse Deus, Levítico vai dizer assim para nós, Raimundo, não é de qualquer jeito, tem um jeito que Deus prescreve, tem um jeito de um culto que Deus aceita, tem uma forma como Deus prescreve para que as pessoas se aproximem da sua presença. É por isso que no livro de Levíticos você vai encontrar a expiação como um dos capítulos mais centrais do livro, né? A questão da expiação dos pecados, o dia da expiação. Você vai encontrar em Levítico leis que regulam, por exemplo, as relações sexuais. É em Levítico que nós encontramos aquele texto que fala contra o homossexualismo, contra esse tipo de abominação. É em Levítico que você vai encontrar as leis que regulam a vida familiar, os castigos que vêm decorridos se o povo falhar. É o que a gente vai encontrar aqui em Levíticos, tá bom? O título Levíticos, ele significa pertencente aos levitas. Quem foram os levitas? Oi? Tomava conta, isso, dos cânticos, tomava conta dos artefatos para a preparação, eles que montavam o tabernáculo, eles que levavam a arca, eles que levavam as tendas, eles que levavam todos os aparatos, eles que montavam, desmontavam, eles vêm da tribo de Levi, foram separados exclusivamente para isso, né? Então o livro dá título a essa tribo pertencente aos levitas, tá? Não descreve só assim os conteúdos básicos, mas também dá uma pista para nós sobre por que é tão pouco atraente quando a gente lê Levíticos. Levíticos você encontra poucas narrativas, como Gênesis, como Êxodo, poucas histórias envolvidas, muito poucas histórias. Você encontra mais assim um conjunto de leis, por isso que para muita gente é pouco atrativo o que a gente vê aqui. Mas a gente vai perceber que tem uma natureza fantástica o livro de Levíticos. É fantástico o que a gente vai encontrar no livro de Levíticos, né? Que a gente vai aprender aqui um pouco. É lógico, gente, que a gente não vai tratar aquelas leis tão detalhadas que a gente encontra ali, não é certo? Precisaria de um curso aí de 6 meses para lá, para tratar de forma específica. Mas a gente vai dar uma abordagem aqui no geral, tá bom? Como eu tinha falado, Levítico ele inicia aqui, ó, onde Êxodo deixou. Abra sua Bíblia em Êxodo 40, versículos 34 até 80, até o versículo de número 38. Parou aqui, ó, que eu tinha acabado de falar. Êxodo 40. Qual que é o título que está aí? A nuvem cobre o tabernáculo, não é isso? É aí que termina. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, e em todas as suas jornadas. É aqui que termina, o Senhor falando com Moisés na tenda do tabernáculo. E aí a gente vai perceber que Levíticos 1:1, ele dá sequência a isso, dizendo: Moisés, fale com os israelitas. Percebe? Os versículos anteriores é Deus falando com Moisés. Levíticos começa assim: agora, Moisés, fale com eles. Leia comigo versículos 1 e 2 de Levíticos, capítulo 1, por favor. Vamos comigo? Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse:
fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Então, a partir desse momento, é um movimento de uma sessão para outra, e é sinalizado por essa frase que vai aparecer várias vezes em Levíticos. O que está escrito aqui? O Senhor disse a Moisés. Que a gente vai ver isso muito repetido, tá bom? Não é surpreendente, então, a gente descobrir que a primeira parte do livro de Levíticos, o livro de Levíticos, meus irmãos, ele tem justamente 27 capítulos, certo? Praticamente a metade deste livro é conhecido como um código levítico, do capítulo 1 ao capítulo 16. Tem principalmente a ver com regulamentos para as pessoas e os sacerdotes diretamente relacionados ao tabernáculo, que apareceu no finalzinho de Êxodo. Praticamente a metade de todo o livro, vai tratar de leis para regulamentar a relação do povo em relação a Deus, porque o tabernáculo é isso que simboliza. Ou seja, o que eu quero de adiantar é o seguinte: é Deus dizendo: como vocês, pecadores, se aproximam de mim? Como vocês podem se relacionar comigo? Como vocês podem, de fato, fazer algo que me agrada? É isso que vai dizer em Levíticos, nesses primeiros capítulos de Levíticos. Esse código, conhecido como Código Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 16. Se você olhar um pouquinho melhor, você vai perceber o seguinte: começa com ofertas das pessoas, depois ele traz instruções para os sacerdotes, depois ele institui o sacerdócio araônico. Todo sacerdócio que virá depois, ele só pode vir da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Nenhum sacerdote pode vir fora dessa linha. Nenhum. Alguém me perguntou, acho que foi domingo, por que Deus jogou tão pesado com o reino do norte, quando Jeroboão se afasta e leva 12 tribos com ele? Porque Jeroboão, na Samaria, ele faz uma cópia do templo de Salomão, ele mesmo institui o sacerdócio. E Deus não aceita, Deus abomina. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Todo sacerdote tinha que vir da tribo de Arão. Tinha que vir da linhagem ali de Arão, né? Vai falar também sobre o julgamento dos 2 filhos de Arão. Nós vamos ler esse texto, porque esse texto é muito interessante, porque é alguém que, numa tentativa de querer agradar a Deus com culto, com sacrifício, com uma oferta, não presta atenção em como se aproximar desse Deus. É o que a gente vai ver aqui. Está dentro desse código levítico. Vai falar a primeira vez isso aqui, gente. Essa instituição é importante. Leia comigo aqui, ó. Sede santo, porque eu sou santo. Dentro desse código levítico. É a tônica central do livro de Levíticos. Porque Deus é santo, automaticamente o seu povo tem que ser santo. É assim que agora aqueles que foram salvos e regenerados precisam viver. E há um motivo por trás, nós vamos ver. O motivo qual é? Que eu estou chamando vocês para ser uma nação santa, para que os outros povos da terra possam me conhecer. Bom? Vai falar também no capítulo 16 sobre o dia da expiação. E vai falar também sobre o código de santidade. Vai repetir novamente, ó, sede santo, porque eu sou santo. E principalmente a ideia de santidade, que tem a ver não só com a ideia passiva. Ah, não vou pegar, não vou fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas principalmente com a ideia ativa. Eu preciso amar o meu próximo. Isso também tem a ver com a vida de santidade. É o que a gente vai encontrar nessas primeiras partes aqui do livro. Tá bom? Então, isso aqui é só um panorama geral para a gente poder
perceber como é que o livro trata como um todo. Nós vamos encontrar leis que tratam, por exemplo, da limpeza ritual. Leis que tratam da pureza, que era tão exigido para com o povo de Israel. É por isso que, repetindo, Deus visita tão pesadamente os filhos de Arão, porque tem a ver com leis que ele está dando para uma pureza ritual, né? E aí a gente vai encontrar tudo isso no livro de Levíticos, tá bom? A partir do capítulo 17 até o capítulo 25, veja bem, do capítulo 1 até o capítulo 16, eu falei o código levítico, né? Mas do capítulo 17 até quase o finalzinho do livro, a gente vai encontrar Deus falando várias vezes sobre santidade, sobre um código de santidade, repetido sempre com esse tema: sede santo, porque eu sou santo. Eu estou chamando vocês à parte, para que vocês sejam um povo santo, para que vocês demonstrem que vocês são santos, e vocês vão ser santos se vocês amarem o seu próximo como a vocês mesmos, tá bom? Então, gente, o livro de Levíticos, na verdade, ele é uma coleção de várias leis, que lidam principalmente, preste atenção nisso, com o relacionamento de alguém, tanto com Deus, quanto com o seu próximo. O livro de Levítico vai tratar justamente sobre isso. Como você se relaciona com Deus, e como você se relaciona com o seu próximo, com as pessoas que estão em volta de você. Vocês estão percebendo, queridos, mas é um livro extremamente atual. Extremamente atual. Porque é isso que Deus quer do seu povo até hoje. Não muda em nada. E aí no finalzinho do capítulo 25, a gente vai perceber no capítulo 25, capítulo 26, Deus falando sobre o sábado, Deus falando sobre o ano do jubileu, Deus falando sobre bênçãos, e Deus falando também sobre maldição com respeito ao pacto. E ele conclui tudo isso com a estrutura da aliança de que ele já havia falado em Êxodo 20, sobre a lei dele. Então aqui é só um panorama para a gente perceber o livro de Levíticos. Conclui lá no capítulo 27 sobre os votos e sobre o dízimo, tá bom? Então o que o livro de Levíticos, como é que a gente pode ler o livro de Levíticos? Praticamente, nós não podemos esquecer de duas coisas aqui. Duas coisas muito importantes, tá bom? Deixa eu ver aqui, tá. Acho que eu pulei aqui muita coisa, tá bom? Duas coisas importantes aqui. Primeira coisa, que essas leis, elas fazem parte da aliança de Deus com Israel. Não são apenas ritos religiosos, mas precisam fazer parte dos relacionamentos do povo com Deus. O que a gente vê muito hoje, principalmente com exceção, em igrejas que às vezes passam despercebido disso aqui, é que elas tomam vários textos de Levítico, Geraldo, de forma literal. A mulher não pode cortar o cabelo, não é verdade? A guarda do sábado de forma assim literal, né? Você vai encontrar lá, por exemplo, coisas nos nossos dias, principalmente a gente encontra em igrejas neopentecostais, eles repetindo aquelas ideias dos sacrifícios para poder exigir alguma coisa de Deus. Eu não posso ler a Bíblia assim. Eu tenho que ler o livro de Levíticos entendendo isso aqui, Precisa fazer parte de um relacionamento de Deus com o povo, um povo que faz parte de uma aliança com Deus. Então significa que não é para qualquer um, não é para qualquer estranho, é de uma aliança que Deus fez com o seu povo. E tem muito a ver essas ordenanças, essas leis, com o relacionamento do povo com Deus. Meus irmãos, há uma tendência muito grande do nosso coração, como eu falei quarta-feira passada, a gente usar a forma e esquecer a essência. E a gente usa a forma dizendo: estou fazendo o que Deus me pediu, Fatinha, porque eu fiz a forma, mas às vezes a essência está bem longe. É muito mais fácil eu repetir a forma, é muito mais fácil, por exemplo, se eu pegar qualquer lei levítica aqui, eu repetir a lei levítica, do que eu viver o
conteúdo da lei levítica. Vocês concordam comigo? Vou dar um exemplo simples que fala muito aqui em Levíticos. Por exemplo, você quer coisa mais difícil que você amar o seu próximo? É muito mais fácil eu guardar rituais e bater no peito e dizer, eu estou fazendo o que Deus está pedindo, do que eu amar o meu próximo. É muito mais difícil eu buscar viver uma vida santa, que reflita no meu trabalho, na minha casa, nos meus relacionamentos, nas ruas, aonde eu for, nos meus negócios, aonde eu for, do que eu simplesmente levar para minha casa uma cópia da Arca da Aliança e ficar repetindo o sacrifício para fazer em cima dela. A gente não pode confundir essas coisas. A gente também não pode desconectar essas coisas no sentido de que, não, porque eu fiz conforme está na Bíblia, está tudo ok. Não, opa, vamos ver como é que é isso aí. Por isso que é muito importante isso aqui. Faz parte da aliança de Deus com Israel. Tem muito mais a ver com o relacionamento de um povo com Deus, que agora vê a lei de Deus e se coloca em obediência a essa lei, do que simplesmente repetir rituais. Quando nós estudarmos Isaías, né, Vitória? A gente vai perceber que não é só Isaías, mas os outros profetas também, que o povo de Israel fez justamente isso, Conceição. A lei falava assim, não me tragam um animal para sacrificar. Eles levavam o animal para sacrificar. Mas Deus olhava para eles e falava o quê? Esse povo se aproxima de mim, mas o seu coração está longe de mim. Porque eles negam a justiça, eles negam a misericórdia. Jesus falou isso com os fariseus também, vocês dão dízimo das pequenas coisas, e vocês negligenciam as grandes coisas da lei, que é a misericórdia, que é a justiça. Percebe, meus irmãos, que a vida cristã é justamente o contrário. É muito mais fácil a gente ficar repetindo cópias e mais cópias, dizendo assim, é dessa forma, do que de fato eu viver uma vida santa. Segunda coisa importante para a gente ler Levítico. Levítico faz parte de uma narrativa maior do Pentateuco e deve ser entendida à luz do livro anterior e da luz do livro que vai vir, que é Números e Deuteronômio. É assim que a gente precisa ler Levíticos. Então, para a gente pegar aqui o segundo ponto, a gente vai encontrar algumas partes legais do Êxodo que fazem bom sentido quando você vê o seu lugar na narrativa maior aqui. Então a gente precisa ler Levíticos como uma expressão mais longa do que já estava acontecendo no Êxodo. É uma extensão daquilo que já está acontecendo no Êxodo. O que é importante aqui, e vai desembocar lá em Números, tá bom? Isso aqui é importante. É que Israel... Eu acho que minha luzinha acabou. Dá um toquinho, por favor. Isso. Israel ainda está acampado no pé do Monte Sinai. Eles não saíram de lá. Eles ainda estão ali. Eles estão recebendo os códigos que Deus está dando para eles. Eles estão recebendo... Eu vou repetir isso aqui. É como se Deus está dizendo assim para eles: dê um tempo aqui, porque eu vou ensinar vocês como ser meu povo. Eu vou ensinar vocês a serem crentes. Eu vou ensinar vocês a serem a minha igreja. Espera um pouquinho aqui. Não dê um passo para frente, não. É o que eu vou gastar tempo com vocês. Ao dar a minha lei para vocês, é o que eu quero de vocês. Nas minúcias da caminhada de vocês. É o que ele está dizendo aqui para nós. Eles estavam aqui vivendo ainda numa área desértica, ao pé do Monte Sinai. Eles passam praticamente o ano inteiro aqui, sendo moldados, sendo formatados para serem um povo na presença de Deus, guiados por Deus até a terra prometida. Não é muito parecido com a gente? A gente não está caminhando rumo à nossa terra prometida? A nossa Canaã celestial? Nós não precisamos ser guiados. Nós não precisamos agora temos uma forma diferente, que o Espírito Santo está conosco, já entendemos de forma mais completa a obra de Jesus. Mas de uma forma ou de outra, Deus precisa trabalhar em nós.
moldar a nossa vida. De uma forma ou de outra, Pedro vai repetir que nós precisamos continuar buscando ser santos. E é isso que está aqui, né? O povo de Israel vai precisar aqui de proteção de doenças e de várias outras coisas que estão em volta deles, né? Então, para que esses indivíduos, presta atenção, queridos, que passaram 400 anos no Egito, que foram libertos de forma miraculosa, de forma sobrenatural, Deus agora diz: eu vou ser o povo de vocês, vou estar no meio de vocês, estou colocando um tabernáculo, porque isso que vocês vão ser, o meu povo, um reino de sacerdotes, é para isso que eu estou chamando vocês. Há uma necessidade urgente no coração deles, para que eles sejam formatados como povo de Deus, diferente de todos os outros povos. É por isso que Deus institui a lei, é por isso que Deus dá esses códigos aqui, para que eles possam viver agora, diante, concessão de Deus e diante do outro. É isso que é Levíticos. Como é que eu vou viver diante de Deus e viver diante do outro? É o que a gente sempre fala, né? É uma relação horizontal, vertical e uma relação horizontal, tá certo? Dê um toque, isso, Dadá, por favor. Então há uma grande necessidade de dois conjuntos de relações aqui em ordem. Uma é com Deus e a outra é com o próximo. Não é assim que se resume a nossa vida cristã, meus irmãos? É dessa forma. A gente vai perceber que a igreja, ela sempre pecou numa dessas duas coisas aqui. Ou ela teve um momento da história que ela achou que ela estava perto demais de Deus e se afastou do próximo, ou teve um momento da história que ela se aproximou demais do próximo e se esqueceu de Deus. Sempre foi assim ao longo da história, né? Ela abandona o conteúdo da fé, o conteúdo do evangelho, e abraça um projeto de vida que se aproxima demais do próximo e diz: nós não precisamos da intervenção de Deus. Mas por outro aspecto, ela se fechou demais e diz: nós estamos com Deus, Deus está conosco, mas eu não estou nem aí para o mundo, não estou nem aí para as pessoas. Aqui Levítico está dizendo: não, são as duas relações que andam juntas aqui. Pode dar um toque, Dadá, por favor. O aspecto da aliança dessas várias leis é a sua característica mais importante. A gente não pode se esquecer aqui que lá em Êxodo foram dadas essas partes dessa aliança que precisavam ser observadas. Está lá no livro de Êxodo. Deus libertando o povo de forma soberana da escravidão, os levando ao Sinai para que o povo pudesse cultuar a Deus. Ali Deus prometeu ao povo. Vocês lembram o que Deus promete lá em Êxodo 19? Nós vamos mostrar o texto. Pode mostrar aqui, Dadá, por favor. Vamos ler comigo aqui, Êxodo 19, 5, 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vocês vão ser a minha propriedade peculiar, a minha propriedade particular comigo aqui. Então Deus prometeu isso, e que essa nação pudesse ser um reino de sacerdote, uma luz para as outras nações, uma luz para os outros povos, e é isso que vai ver no livro de Levíticos. Ou seja, o papel do povo como reino era justamente como ser sacerdote de Deus para o mundo. Êxodo falou isso. Como ser sacerdote de Deus para o povo, e para fazê-lo ter a sua semelhança, ou seja, eles deveriam ser sacerdotes no meio dos outros povos, certo? Mas não perder a semelhança de santidade com o seu Pai, com Deus. Sede santos, porque eu sou santo. É para isso que eles foram chamados. É isso que nós falamos de Êxodo na última vez que nós nos encontramos. Então Deus faz um pacto com eles, que está lá em Levítico 26, tá bom? A gente podia abrir aqui Levítico 26, por favor. Vamos ler, por favor. Levítico 26, Deus faz um pacto com eles, de duas, uma para abençoá-los. Vamos ler comigo do versículo 1 ao versículo 13, por favor.
Vamos ler comigo? Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedras com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados, e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes dos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar ereto. Gente, é maravilhoso isso aqui. Maravilhoso o que Deus está falando com o povo. Agora, o que é interessante quando eu leio esse texto, porque o que o povo mais queria de Deus, o que era? Deus, vingue dos meus inimigos. Eu estou aguardando esse dia. Vingue dos meus inimigos. Eu estou aguardando esse dia. Eu estou aguardando esse dia que seremos uma grande nação. Vingue dos meus inimigos. Mas o povo não queria obedecer a Deus. Eles não queriam ser um reino de sacerdotes. Eles não queriam levar a sério a lei de Deus. Mas eles queriam, queridos, é muito comum nos nossos dias isso. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem de fato se sujeitar à vontade de Deus. Não querem viver como Deus quer, mas querem que Deus as guarde, que Deus as proteja, que não deixe faltar o alimento. Que mal termina. Você plantou, mal colheu, acabou de plantar, já está colhendo, quando acabou de colher, já está nascendo novamente. É isso que o povo quer. É por isso que Deus, queridos, Ele vai estabelecer que uma questão central começa com o nosso culto com Deus, porque a única forma de corrigir isso no nosso coração é quando o homem entende que ele está diante de Deus. Ele precisa se acertar diante de Deus. É isso que a gente vai ver aqui. O que ele exige da sua parte é que, apesar de serem a sua possessão preciosa, o povo de Deus deve manter um temor diante de Deus, deve manter uma obediência para com Ele. É isso que ele está dizendo aqui. Se andardes nos meus estatutos, eu vou abençoá-los, mas em resposta do amor de vocês para comigo, me obedeçam. É isso que ele está dizendo aqui. Observe, meus irmãos, com respeito a isso, do capítulo 18 de Levíticos até o capítulo 26, a palavra que mais aparece é: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor seu Deus. É isso que a gente vai ver a partir do capítulo 18. O primeiro conjunto de leis em Levíticos tem a ver com algo de devolução, quando eles têm que se aproximar de Deus e entregar a Deus os seus sacrifícios. Tá bom? Eu sei que falar nisso hoje é complicado, né, Gleice? Mas é o que está aqui no texto, mas é bom a gente entender o que isso significa. Você notará que não lhes é dito o que os sacrifícios significam. Muitas vezes, Paulo, a gente não vai encontrar. O que significa esse sacrifício aqui? Para que é feito esse sacrifício? Nós não vamos encontrar muito disso. Mas o que nós vamos encontrar muito é isso aqui, ó. Como fazê-lo adequadamente.
Meu irmão, não esquece de um detalhe não. Deus não precisa das nossas ofertas. Deus não precisa dos nossos sacrifícios. Eu gosto muito do texto, eu amo aquele texto quando Caim e Abel, quando eles vão levar uma oferta para Deus. O texto diz que os dois levaram uma oferta para Deus, mas quando Deus foi receber a oferta, antes de ele olhar para a oferta, ele olhou para o ofertante. O ofertante vem primeiro do que a oferta. É por isso que ele está falando isso aqui, ó. Como fazê-lo adequadamente. Levítico vai tratar como o povo pode de fato viver na minha presença, de forma que vá me agradar. Porque não é o tamanho do seu sacrifício, mas é muito mais o que está no seu coração. É lógico, meus irmãos, que o sacrifício, a oferta, fala muito do ofertante. A oferta não vem primeiro, o ofertante vem primeiro, mas a oferta fala do ofertante. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, porque eles entregavam, eles ofertavam, eles faziam. É isso que a gente encontra também nos nossos cultos. As pessoas dizem adorar a Deus, mas muitas vezes o coração delas continua endurecido. Elas não mudam. Elas continuam na mesma pegada. Elas continuam do mesmo jeito. E aí, às vezes, elas acham que estão fazendo para Deus grandes penitências, grandes sacrifícios diante de Deus. Não é verdade? Afinal de contas, ir para o culto, Camila, e aguentar 2 horas de culto, ninguém merece. Eu tenho que ter uma recompensa atrás desse negócio. Acordar domingo de manhã, 9 da manhã, eu tenho que ter uma recompensa em cima disso. Eu sempre brinco com isso, sabe por quê? Sabe por que eu brinco com isso, Geraldo? Porque tem muito catolicismo dentro da gente. Muito. E a ideia do católico é mais ou menos assim: quanto pior, melhor. Quanto mais duro, quanto dor, a ideia é que mais eu coloco Deus em obrigação para comigo. É porque é uma péssima compreensão da graça. Ou melhor, não tem uma compreensão da graça, não tem uma compreensão de Deus, não tem uma compreensão de culto a Deus. Não é verdade? Então, você fala no Brasil, né? Tem uma... Não, concordo. Mas deixa eu fazer só um acréscimo, Paulo. Eu confesso a você que essa não é a minha preocupação maior. A minha preocupação maior somos nós mesmos, é a igreja. Porque, de fato, nós como cristãos fomos colocados nessa terra, uma terra cheia de idolatria, uma terra cheia de corrupção, uma terra cheia de injustiça, cheia de desigualdade, cheia de... Queridos, é duro, é difícil, sabe? Dói o coração, né, Vitória? Dói o coração da gente. Então, eu creio que a igreja está aqui, e minha dor maior, Paulo, é a igreja de Jesus. Essa igreja aqui, ela precisa estar fazendo diferença. Eu preciso ir em Brasília? Não preciso, eu posso começar em Itabira, eu posso começar aqui mesmo. É isso que Deus quer de nós, queridos. Ele está mais interessado nisso aqui, ó. É a expressão da nossa vida. Por isso que Ele orienta como fazer. Sabe? Eu concordo com você que é duro você viver num país com tanta idolatria e tudo mais. Mas é um lugar... em todos os lugares vão ser assim, né? A preocupação vai ser a igreja. Então, gente, a gente vai perceber aqui que a natureza da aliança desse sacrifício aparece de 3 maneiras aqui, rapidamente. Dadá, dê um toque, por favor. Constitui uma dádiva por parte dos adoradores. Essa que é a natureza da aliança, do sacrifício que vai aparecer em Levíticos. É uma dádiva por parte dos adoradores para o Senhor da aliança. Implica também uma comunhão por parte do adorador. Não é só uma dádiva, mas implica comunhão. Por isso, Geraldo, que não basta só você fazer uma oferta, Deus está muito mais interessado na sua relação de comunhão com Ele. Funciona como uma maneira de curar uma ruptura de um relacionamento que foi quebrado.
É por isso que em Levíticos, um capítulo específico do dia da expiação. Porque caso alguém quebre a aliança, há um momento que vem para curar esse negócio, que é o dia da expiação, que automaticamente vai apontar para o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? É o que nós vamos ver. Então Deus está querendo muito mais um relacionamento com Ele do que tudo o mais. A preocupação aqui é que as pessoas, elas tenham um bom senso do que significa Deus presente no meio dela. É isso que Deus está atento aqui. É por isso que Ele dá a lei, é por isso que Ele dá como se relacionar. Porque se Ele vai estar no meio do povo, o povo precisa saber o que significa Deus no meio deles, presente no meio deles, e como esse povo tem que viver na sua presença. Por favor, vamos ver Levíticos, capítulo 15, versículo de número 31, por favor. Vamos ler comigo? Adiantar aqui um pouquinho. 15, 31. Vamos comigo? Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminar o meu tabernáculo que está no meio deles. A presença do tabernáculo no meio deles era para ter uma noção de perigo no meio deles. É por isso que Deus estabelece todas essas questões de como é que eles precisavam viver. Porque era um perigo iminente. Nadab e Abiú vai mostrar isso de forma muito clara. A questão aqui é o seguinte: quem pode estar no acampamento onde o próprio Deus habita no centro, e quem deve permanecer fora do acampamento? Aqueles que são impuros. Impuros. É isso que Levítico vai mostrar para nós. Inclui, por exemplo, aqui, separação de animais, de insetos que não são limpos. Tudo isso Levítico vai falar, porque Deus está no meio deles. Há um acampamento no meio deles e Deus está ali. Então essas leis são dadas com essa intenção. No coração de tudo é o fato de que Deus é santo. E, portanto, o seu povo... Dê um toque. Por favor, Dadá. Deus é santo e, portanto, o seu povo também tem que ser santo. Por isso que ele repete isso várias vezes, né? Santidade não trata simplesmente de ritos de limpeza. Santidade de Deus é especialmente vista em sua compaixão amorosa para com o seu povo também. Então, meus irmãos, as leis, particularmente do Código de Santidade, a partir do capítulo 18, exigem, vamos ler comigo aqui, que o povo de Deus tenha a semelhança de Deus a esse respeito. Essa é a mensagem mais importante, é a mensagem mais central que vai acompanhar todo o povo, vai acompanhar a igreja, vai acompanhar a nossa vida, é justamente isso aqui. Nesse acampamento tão apertado, onde Deus habita no meio deles, eles devem mostrar o seu caráter, em suas relações um com o outro. Essa santidade, não se esqueçam, meus irmãos, não tem a ver só com Deus, tem a ver com o outro. Tem a ver com o outro, tem a ver com os relacionamentos com outros. Esse mesmo código também contém mais leis da relação com Deus, está também especialmente preocupado com a forma como as pessoas em comunidade se tratam. Meus irmãos, eu não sei se pegar a fala do Paulo Moisés, essa que é a minha preocupação, Paulo. Porque como é que os de fora vão poder compreender de fato quem é Deus, se os que conhecem a Deus não estão preocupados com seus relacionamentos, com a sua vida de santidade que se expressa em amor com o outro? Isso é uma aberração, gente. Isso é uma tolice, né? Então, é o que Levíticos vai tratar. É por isso que ele vai falar sobre tantas normas, vai falar sobre o ano do jubileu, vai falar sobre o sábado, vai falar que um dia que tem que descansar na parte de Deus, e também é o que ele vai dizer lá no finalzinho do capítulo 25, aquele grande dia do ano do jubileu. Então, vamos dar uma caminhada sobre o livro de Levíticos, para a gente entender um pouco melhor do que trata o livro. Uma pergunta, meus irmãos:
Está dando para entender do que trata o livro como um todo? Ou seja, Deus estando no meio deles, como é que Deus vai se relacionar com o meio deles? Como é que esse povo vai se relacionar com Deus? O que Deus quer desse povo, para que esse povo de fato possa oferecer a Deus algo que Deus fala assim: é isso mesmo, vocês estão vivendo do jeito que me agrada. Vocês estão sendo para mim uma nação santa, vocês estão sendo para mim um reino de sacerdotes, vocês estão sendo para mim um povo de propriedade exclusiva. É o que está aqui. Bom, primeira coisa que a gente vai ver aqui no livro de Levíticos, por favor, Dada. Uma caminhada através de Levíticos. Do capítulo 1, queridos, até o capítulo de número 7, volte lá seu livro, o olhar para o seu livro, assim, um panorama geral sobre o livro, aqui, ó. Começa lá, capítulo 1, falando só esses títulos assim que nos ajudam. Holocaustos, ofertas de manjares, sacrifícios, capítulo 4, sacrifício pelos pecados de ignorância dos sacerdotes, sacrifício pelos pecados de ignorância da congregação, sacrifício por ignorância de um príncipe, sacrifício pelos pecados de ignorância, sacrifício pelos pecados ocultos, sacrifício pelos sacrilégios, sacrifício pelos pecados voluntários, até o capítulo 7, a lei da oferta pela culpa, a lei da oferta de manjares, várias coisas. São instruções para 5 tipos de ofertas que ele vai dizer aí até o capítulo 7. A gente precisa saber, meus irmãos, que as ofertas de Israel, ou seja, os sacrifícios, eram elementos regularmente cruciais em refeições simbólicas. Uma parte do sacrifício foi queimada no altar, como parte de Deus, mas o resto foi comido pelos adoradores e sacerdotes, como uma refeição em comum. Vou repetir o que eu falei no começo. É muito comum a gente repetir a forma. Não vou comer isso. Não vou comer nada que tenha sangue. É proibido fazer transfusão de sangue. Vocês já viram esse negócio aí? Está em Levíticos. Não tem, não é verdade? Gente, esse livro é maravilhoso, mas é um perigo também. Que as pessoas pegam isso e falam: mas está aqui na Bíblia. A gente tem que entender, meus irmãos, que isso eram elementos regularmente cruciais em refeições simbólicas, tá bom? Porque eles estavam numa refeição, como se fosse na casa de Deus, na presença de Deus, com Deus, como anfitrião, à mesa do Senhor, e eles precisavam saber como que tem que ser feita essa alimentação, quais são os elementos dessa alimentação, dessa refeição, para que eu possa adorar, estar na presença de Deus. Isso é importante na sua leitura dessas leis sobre ofertas, uma vez que o que é descrito não é a sua função ou significado. Às vezes, Fatinha, a gente não vai encontrar o significado específico de cada sacrifício, de cada leizinha pequena, mas o que nós vamos encontrar é isso aqui, ó, repetidamente. É a preocupação, é a forma se nós estamos fazendo de forma adequada. Porque, meus irmãos, a gente tem que entender outra coisa. Adoração e culto não é o que você quer, Ana, não é o que eu quero. João Calvino, ele tinha uma frase que ele dizia assim, que a mente humana é uma máquina de inventar maneiras novas de adorar a Deus. Por que nós temos milhares de igrejas com milhares de cultos diferentes? Por que o homem vive um atrás do outro inventando maneiras novas de adorar a Deus? Porque o nosso coração é uma máquina de fazer isso. O que muitos esquecem, que é o que Levítico está dizendo, que quem prescreve isso é Deus. É Deus quem diz como você tem que se aproximar de mim. Vocês lembram um episódio em João 4, quando Jesus encontra uma mulher de Samaria, e ela faz uma pergunta: onde devemos adorar? Qual foi a resposta de Jesus? Nem aqui. É aqui? É em Samaria? Onde devemos cultuar a Deus? Não é isso mesmo? O que Jesus responde? Em espírito e em verdade. Ô mulher, você não está percebendo não que eu sou a concretização do templo? Você está diante dele. Você não está percebendo não que eu vou morar dentro de você? Você vai ser agora o lugar que eu vou habitar?
Você não está percebendo não que uma adoração que agrada a Deus começa com alguém, e Jesus está à busca de verdadeiros adoradores e vai atrás de uma prostituta para transformar em uma verdadeira adoradora, que adora em espírito e em verdade, transformando o coração daquela mulher. Oi, Toninho. Uhum. Uhum. Isso. Isso. Uhum. Uhum. Com certeza. Uhum. Aham. E na... Uhum. Uhum. Aham. É. Uhum. 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 Bem lembra... É, não. É, é. É, bem lembrado sua fala, Toninho, porque às vezes nós esquecemos de um, meus irmãos, nós esquecemos de um detalhe às vezes. Às vezes a gente pensa assim: eu sou crente, faço as minhas orações diárias, faço a minha leitura e já está bom. Eu acredito, principalmente quando eu leio o Novo Testamento, nem tanto o Velho Testamento. Quando fala essa ideia de sacrifício, não é para você fazer uma troca com Deus, concorda? Mas em um aspecto ou outro, Deus está pedindo para você crescer. Deus está pedindo para você abandonar vícios. Deus está pedindo para você caminhar um pouco mais. Deus está pedindo para que você saia dessa vidinha comum que você vive. Em um aspecto, exige um certo sacrifício. Em um aspecto, Deus está querendo assim para nós: ó, ô Conceição, de fato eu quero te abençoar, mas tem coisas que você precisa caminhar um pouco mais. Não é para fazer uma troca com Deus, mas em um sentido ou outro. Meus irmãos, se nós somos como bons atletas, nós não podemos viver relaxadamente se um cristão é como um atleta, não é verdade, Vitória? Às vezes eu fico vendo um pouquinho da ausência disso. Um pouquinho da ausência disso na nossa vida. Tinha uma frase de um missionário, que ele foi para a Índia, William Carey, que ele falava assim: tente grandes coisas para Deus, ouse grandes coisas para Deus. Às vezes nos falta isso. Às vezes nós somos muito assim, mas às vezes Deus está querendo muito mais de nós, exigindo muito mais de nós, e às vezes nós ficamos. Aí a palavra sacrifício, ela entra nesse sentido. Mas voltando aqui, oi. Uhum. Não,
Na verdade ali, Tony, só para te explicar, ali, quando Jesus pede aquilo, ele não está pedindo muita coisa. Porque se é alguém que está buscando vida eterna, se é alguém que de fato está dizendo assim, como é que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus está dizendo assim para ele, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres. Olha, depois volta a ter um tesouro no céu. Então, é isso assim mesmo. Exatamente. Porque Jesus, ele não admite nada que o substitua. Ele não admite nenhum tipo de amor acima dele. E o jovem rico não tinha condições de amar a Jesus além dos seus bens, né? Então essa que é a questão. Mas voltando aqui, gente, para a gente caminhar para o final, voltando lá em Levíticos capítulo 1, você vai perceber que nem todos os sacrifícios são pelo pecado. Nem todos, né? Alguns são ofertas para companheirismo e outras são questões. Mas perceba que somente no capítulo 1 há uma oferta queimada e ela é dedicada inteiramente a Deus. E essa oferta é queimada inteiramente como expiação pelo pecado. O que ele vai dizer aqui para nós, que o princípio é este: se você quiser viver, algo deve morrer em seu lugar, alguém precisa morrer no seu lugar. É o que está aqui em Levíticos, no capítulo 1, com essa oferta de holocausto que precisa ser queimada inteiramente. Também é o que está dizendo aqui, né? Somente a oferta queimada foi dedicada inteiramente a Deus, e assim queimada inteiramente como expiação pelo pecado. Novamente, o princípio é esse: se você quiser viver, algo deve morrer em seu lugar. Ele já está dizendo de cara aqui como é que isso tem que funcionar. E depois ele vai dar outras prescrições legais para a vida do povo. Do capítulo 8, aí, meus irmãos, antes de pular um pouquinho para o capítulo 8, a gente vai perceber que existem ofertas menores para expiar os nossos pecados, para que o povo não transgriga e desobedeça a lei de Deus. Deus vai procurando corrigir o povo, em qual sentido? Para que esse povo seja santo, santo, santo. Do capítulo 8 até o capítulo 10, versículo 20, é um trecho enorme que começa com o sacerdote, com o sacerdócio, tá bom? Como nós sabemos, os sacerdotes, eles eram o que de Deus? Eles representavam a Deus no meio do povo e representavam o povo diante de Deus. Os primeiros sacrifícios oficiais de Arão eram listados. Note-se aqui que os seus filhos não seguiriam regras claras, importante, morreram. Vamos abrir lá em Levíticos, no capítulo de número 10, por favor. A partir do versículo 1, vamos ler esse texto? Diz aí, ó: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, e isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Imagine Arão vendo seus 2 filhos sendo queimados na sua frente. É o que está acontecendo aqui. Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim. Meus irmãos, a cruz, a gente não sabe direito o que é esse fogo estranho. Confesso a você que ninguém sabe o que é esse fogo estranho. Dá a ideia de que é algo que não foi prescrito por Deus. É o que ele está dizendo de forma clara. É como se fosse uma tentativa humana de se aproximar de Deus de qualquer maneira e fazer do jeito que quer, dizendo assim: Deus me aceita a si mesmo. Me aceita a si mesmo. Me aceita aí, tal. Não me importa o que o senhor quer, nem o que o senhor fez. O senhor tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não é bem assim, né? É interessante, Ritelli, porque na cruz Deus vai mostrar tanto a sua justiça quanto a sua santidade na cruz, certo? A iniciativa de Deus salvar o homem parte da sua santidade, para que esse homem se aproxime de Deus, tá certo?
Então aqui já mostra para nós a importância que Deus colocou no culto apropriado. É isso que ele está dizendo nesse texto. Culto não é qualquer coisa, não é de qualquer maneira, não é qualquer show à parte, meus irmãos. É bom que a gente entenda isso. Às vezes as pessoas, sabe, Camila, elas criticam muito os presbiterianos. Elas falam que os presbiterianos têm um culto muito frio. Eu acho que talvez a gente peca por excesso de zelo, no sentido de que nós tememos de que a gente possa apresentar um culto a Deus, que no fundo joga mais luz para o coração humano e para a vontade humana e para o seu show à parte do que para Deus. É mais para um excesso de zelo em termos de você prestar um culto a Deus. Não, mas o culto é muito frio, muito indiferente. Eu prefiro continuar assim do que ultrapassar determinadas linhas. Oi. Exatamente. Tem hora, sabe, Ana, que eu fico assim, meu Deus do céu. Parece que o homem aparecendo mais, é um show muito particular do homem. Tirou o foco, sabe? Por isso que a gente tem que ser zeloso na exposição das Escrituras e procurar nos colocar debaixo do que Deus está querendo. Eu prefiro pecar por zelo em excesso do que ultrapassar determinadas linhas. Por mais que eu sei que em determinados momentos, que às vezes o zelo em excesso também me atrapalha, no sentido de que eu preste a Deus um culto que eu adore também. É preciso ter cuidado com isso. Porque eu posso confundir também solenidade, dizendo que é um culto que eu estou prestando aí, com mera solenidade ou mero ritualismo. Essa linha é muito tênue, não é verdade? Mas aqui a gente percebe que o que aconteceu com Nadab e Abiú é Deus dizendo: opa, eu estou no meio de vocês. Vocês têm que observar algumas coisas, principalmente quem eu sou santo, eu não sou igual a vocês. Vocês têm que prestar atenção nisso, sabe? E aí os caras acharam que era de qualquer maneira. Nadab e Abiú é um bom exemplo. Capítulo 11 até o capítulo de número 16, 34, a gente vai observar várias regrinhas sobre a limpeza e a impureza. Você precisa saber que limpar aqui significa algo aceitável para Deus na adoração. Era essa a intenção por trás. Não é dizendo assim, eu usei uma roupa branca, eu usei um boné que estava escrito santo. Não é isso. Limpar aqui significa algo aceitável para Deus no culto, na adoração. Imundo significa algo não aceitável para Deus, banido do tabernáculo. Às vezes aqui, você vai ver em Levítico, doenças de pele, no meio do próprio acampamento, que Deus tinha que se afastar. O sacerdote, ele funcionava como um médico, examinava assim, essa pele sua aqui, o que é isso? Você vê isso em Levítico, mas o que é isso? É Deus prescrevendo uma maneira do povo se aproximar dele, dizendo, é um povo que é santo. Essa mistura, meus irmãos, de leis de alimentação, que você vai ver lá, saúde, saneamento, rituais, visa ajudar as pessoas da aliança a mostrar que pertencem a Deus e refletem a sua pureza. Por que tem aquelas prescrições? Porque é um povo que tem plena consciência de diante de quem eles estão. Eles têm plena consciência, estão diante da majestade de um Deus que está no meio deles. É por isso que existe todo esse aparato, esse cuidado, essas leis menores. Um povo que tem que refletir a presença de Deus, refletir o caráter santo de Deus, não se envolver como os outros povos se envolviam, ou viver como os outros povos viviam, ou fazer como os outros povos faziam. Por exemplo, quando há proibição do povo não comer nada que pudesse ter sangue, é porque havia naquele tempo outros povos que entendiam que para você se fortalecer, você deveria comer sangue de sacrifício. Por isso que essas prescrições, isso tem a ver com o culto,
a Deus, de um povo que tem plena consciência de que está diante de Deus. Levíticos capítulo 15, por favor, versículo de número 31, mais uma vez, por favor comigo. Assim, separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ou contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio delas. É por isso que certos animais, por razões que nós não sabemos, são impuros diante de Deus, por causa disso daqui. Aí ele vai dizer sobre o parto, sobre algumas doenças que requerem ritual de limpeza. O que é importante é isso aqui. Dê um toque, por favor, Dadá. Que o dia da expiação, no capítulo 16, foi um dia especial e solene de perdão, que não só purificou o povo do seu pecado, mas também purificou o próprio tabernáculo e manteve um lugar sagrado para a adoração. Era um dia importantíssimo. Era um dia que eles tinham plena consciência de que, como é que é? Um sangue tem que ser derramado, alguém tem que morrer? Para Deus aceitar, como é que é isso aqui? Eu vou ter que morrer? É isso mesmo, cara, você vai ter que morrer. Só que alguém vai no seu lugar. Certo? Era o dia da expiação. Do capítulo 17 até o capítulo de número 25, já estamos caminhando aqui para o final, existe o que a gente chama de código de santidade. A primeira parte se concentra na santidade pessoal e social no cotidiano. Culto a Deus não é só domingo. Vida que agrada a Deus não é só um dia da semana, é todo dia. Santidade para o cristão é algo diário. É o que vai prescrever Levítico do capítulo 17 até o capítulo 20. Ele vai começar aqui com algumas proibições sobre sacrifícios não regulamentados. Por exemplo, beber sangue, vai falar isso aqui. Combater práticas cananitas, era isso, que era idolatria naquele tempo. Atos vai repetir sobre isso aí também. Seguido com regras, por exemplo, para o comportamento sexual. Olha o capítulo 18 de Levíticos. O que está escrito aí? Casamentos ilícitos. Eu sou o Senhor vosso Deus, não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes. Não é isso aqui? Nem farei segundo as suas obras, farei segundo os meus juízos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a nudez, eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai, da tua mãe, ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da tua mulher, do teu pai. Por aí fora vai. O versículo 19, vai dizer um texto que a gente utiliza bastante. Não te chegarás à mulher para te descobrir a nudez durante a tua menstruação. Não deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. A tua descendência não darás a nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com eles. Meus amigos, por que Deus está fazendo isso tudo? Não é para ficar esfregando a gente, encerando a gente. É porque Ele está dizendo, existe uma resposta no meio de uma sociedade caída. Existe uma saída. É por isso que eu quero vocês como povo santo diante de mim. Vai tratar também de leis que se referem à vizinhança. O que significa realmente cuidar dos outros, não apenas para quem vive perto de você, que é o capítulo 19. Aqui ocorre pela primeira vez o segundo mandamento, aqui ó. Vamos ler comigo o versículo 18 do capítulo 19. Vamos ler comigo? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Percebe, meus irmãos? É isso que ele está dizendo com um povo que é santo, que adora um Deus que é santo. Observe, meus irmãos, como as penas por crimes graves, no capítulo 20 de Levítico, respondem diretamente às proibições do capítulo 18. As penas graves que Deus está trazendo, Deus disciplinando o seu povo e cuidando dele. E aí a gente vai ver no capítulo 21, mudanças para a santidade em matéria de observância religiosa, várias regras para os sacerdotes, para o sacrifício, para a guarda do sábado e tudo mais. Tudo isso Deus está querendo criar uma nação santa no meio daquele povo. Eles foram libertos
e agora não deveriam mais viver como escravizados ou endividados. No capítulo 26, o capítulo 26 vai falar sobre sanções da aliança, bênçãos e maldições como incentivos para manter a aliança. Conclui a aliança sinaítica e antecipa a aliança para Deuteronômio. É o que vai dar sequência até o livro de Deuteronômio. Capítulo 27 do capítulo de Levíticos, por favor, Dadá. Leis de redenção. Olha que coisa linda, gente. Termina assim, ó. Trata do custo de redimir pessoas que foram prometidas a Deus e de dízimos redimidos, bens materiais pertencentes a Deus. E para mim encerrar, por favor, Dadá. Vamos ler comigo? Levítico é a parte da história de Deus onde os israelitas recebem instruções sobre como ser santo, sobre como ser verdadeiramente aceitável para Deus e com bons relacionamentos uns com os outros. É isso que Levítico vai fazer. Então não é para você ficar pegando aquelas coisinhas específicas. É lógico que tem coisas ali que vão atravessar a geração. A gente está tratando no dia de hoje com respeito ao homossexualismo, Raimundo. Levítico 18 está respondendo isso aqui, sabe? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque Deus está em aliança com o seu povo, um povo que foi redimido, e está dizendo para eles assim: como eu quero que você viva, como eu quero que vocês vivam, eu vou dar minha lei para vocês, eu vou prescrever para vocês todos os detalhes, porque esse povo ainda não é povo, ou melhor, ainda não é nação, é um povo, ainda não virou nação, eles ainda não estão na terra deles, eles ainda não têm governo, eles ainda não estão estabelecidos, eles estão num processo de formatação, para se tornar povo, para serem moldados como povo, mas um povo da aliança. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? A mesma coisa, nós temos o mesmo chamado, para sermos um povo santo no meio dos outros povos. Foi, Camila. Entendi. A pergunta da Camila é o seguinte: quais leis continuam e quais leis não continuam? Essa pergunta sua é excelente, Camila. Uma coisa que perpetua são os princípios. Os princípios vão perpetuar, tá certo? Tiro certo. Algumas leis a gente percebe que elas são bem do momento, bem da situação, bem da formação. A gente tem que atinar quais são essas leis, tá certo? De purificação, exatamente, a questão da lepra, tudo mais. Algumas comidas que devem comer, alguns animais que devem ser sacrificados. Porque quando Cristo vem, tudo isso chega ao seu ponto final. Os sacrifícios acabam, o sábado, aquela ideia do sábado, ela permanece, mas a ideia do sábado em si, o que o sábado aponta continua, né? A figura do sacerdote, ele acaba, porque agora nós é que somos sacerdotes como igreja, não é verdade? Então, os princípios eles perpetuam. Como é que a gente faz essa leitura? Essa pergunta é boa. Eu preciso ir para o Novo Testamento, em específico lá, por exemplo, em Hebreus. Eu preciso olhar Jesus, como Jesus ele interpretava esses textos, como os apóstolos interpretavam esses textos, e aí eu faço uma aplicação deles, tá? Mas uma coisa é clara: muitas dessas leis eram sombras daquilo que viria, tá bom? Os princípios permanecem. Por que Deus deu aquilo naquele momento, daquela forma? Isso permanece. O que permanece aqui, a maneira como Deus quer que a gente se aproxime dele, isso permanece. Essa observância de saber que eu estou diante de um Deus que é santo, isso permanece. Sede santos como eu sou santo, isso permanece. A abominação ao pecado e ao mal, isso permanece. Percebe? Isso vai atravessar o povo, né? Não, isso não. Ela está perguntando assim: tocar no morto, tem um morto não, isso não. Não, isso tinha um papel específico de purificação de um povo diante dos outros povos, certo? Uma ideia de que nós precisamos ser santos, ser limpos. Então esse princípio permanece. Também, muitas dessas de purificação, sim, com certeza, né? Mas, por exemplo,
O problema é se você, por exemplo, tocar num morto. Ah, eu estou sujo. Não, 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 a ideia não é essa. A ideia não é... Ah, minha roupa foi contaminada. Porque eles falavam isso lá da roupa contaminada. Não, o princípio permanece. Não é verdade? Delicioso. Tem coisa mais gostosa do que galinha molho pardo. Porque nós falamos no comecinho, você não estava aqui não, Camilo, no comecinho, nós temos uma tendência muito grande de ficar só com a forma. Porque é mais fácil obedecer a forma. É mais fácil dizer assim, eu não assisto televisão tal horário. Mas é mais difícil o adultério não estar aqui dentro. É mais fácil eu dizer assim, eu não faço tal coisa. Mas é mais difícil eu não amar meu irmão. Percebe? Então é isso que a vida cristã vai apontar para nós. É isso que eles precisavam aprender, mas o povo de Israel pegou a forma. Pegou o ritual. E dizia, estamos fazendo... Gente, tem um texto em Jeremias, passar para Maurício. O povo de Israel chega a um ponto que eles falam assim, templo do Senhor, Deus está aqui, o templo está aqui, ó. Deus está aqui, olha o templo aqui. Deus dá uma dura através de Jeremias, fala assim, eu não estou no meio de vocês. Então é muito mais fácil a gente sempre fazer essa confusão, muito mais fácil a gente se apegar muito mais a regrinhas, do que de fato a lei ser algo prazeroso para nós, e nós percebemos assim, algo muito mais intenso, muito mais profundo, né? Oi Maurício, depois o Toninho. Do culto solene. Então, eu entendo o seguinte, a igreja presbiteriana até é zelosa demais com isso, né? Tem um princípio regulador do culto, que na verdade são as escrituras, que deve prescrever o culto que adora a Deus. Eu não acredito que um culto solene não seja um culto onde, porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente acha assim, não, porque está tudo silencioso, Deus está aqui. A gente também não pode pegar essa regra. Eu acho que um culto solene, no meu entendimento, Maurício, é um culto que assim, hoje eu experimentei uma comunhão intensa. Hoje, de fato, Deus falou. Hoje a Bíblia foi exposta. Hoje eu me coloquei na presença dele. Isso para mim é um culto solene. É um culto que de fato assim, que agrada a Deus. Porque eu posso ter todo o aparato correto. A Igreja Católica, ela procura ser extremamente zelosa no que ele chama de missa. Mas eu não vou dizer que Deus está ali. Porque tem elementos que ferem o culto, percebe? E eles fazem conforme o gabarito, certinho. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode estar traduzindo um culto solene como simplesmente uma mera prática ritualística, e nós dizemos, Deus está aqui porque o culto foi solene, ele obedeceu todo o protocolo. Eu não gosto muito dessa linha, porque também nós podemos pecar. Estou cansado de ir na igreja, em um culto extremamente solene, e os crentes estão trocando mensagem por WhatsApp. O cara está mexendo no talão de cheque dele para saber qual cheque vai cair amanhã. A pessoa, ela está tirando, não está nem aí para aquilo que está sendo falado e ensinado. Sabe? Está totalmente desconectada, está preocupada lá com um monte de coisa que tem que fazer. Está entendendo? Não sei se isso também é culto solene, porque não houve nada, não houve manifestação de nada. O culto hoje foi uma bênção. A bênção por quê? Você nem dele participou. Por que foi uma bênção? Percebe? Então, a gente, por isso nós precisamos retornar primeiro para a questão central de Levíticos para mim. Se Deus está aqui, de fato nós estamos cultuando a Ele, nós estamos diante da majestade dEle, é bom nós repensarmos muita coisa. É bom de fato, eu confesso a você, sabe, ô Maurício, talvez nos falte chorar. Às vezes a gente não chora mais. A gente não se arrepende mais.
Vamos fazer uma oração de arrependimento. Deus, perdoe meu dia hoje. Estou sendo sincero. Então, eu também quero saber o que é um culto solene. Eu também quero saber. Eu só sei que eu faço o seguinte: toda vez que eu vou num culto, eu só peço uma coisa. Assim, Deus, fale comigo. Me incomode. Assim, mexa comigo. Mexa com o meu coração. Se a banda tocou uma música e fala assim: Deus, louvado seja o teu nome. Os meninos cantaram, que bom, louvado seja o teu nome. Mas se eles cantaram para fazer um show também para eles, se o pregador jogou holofote para ele, está entendendo? Então é o que eu peço. Porque eu sei, Maurício, eu tenho falado isso na igreja, o seguinte: se você não gosta de adoração, o céu não é o seu lugar. Porque Apocalipse é culto puro. Nós vamos estar diante do trono. 24 anciãos se prostravam diante dele. Todas as nações se prostraram diante dele. É um culto. É um culto que é prestado a Deus. Nós fomos feitos para prestar esse culto a Deus, em espírito e em verdade. Ou seja, sabe assim, só isso. Eu gostaria muito que esse culto solene se transformasse em momentos em que nós... Vou dar um exemplo assim para a gente não esticar muito. Eu vi um pastor uma vez lá de Brasília, ele falando assim que as pessoas hoje, eu estou falando em termos de culto, nesse momento de culto, né? Não do nosso culto diário, esse momento de culto. As pessoas chegam, elas não oram mais para o pregador, elas não oram mais pelo louvor, elas não oram mais para Deus falar o coração delas, elas não oram mais para nada disso. Elas vão ali, elas querem sentir um arrepio, elas querem dizer: Deus está aqui, porque o pastor falou uma frase de efeito, todo mundo arrepiou. Sabe, por isso que Lutero dizia: a joia mais perdida na igreja é a adoração. A joia mais perdida na igreja é de fato a adoração. Eu confesso para você que eu sinto muita falta disso, muita falta. Quando nós nos reunimos e nos vemos como irmãos e nos comprometemos como irmãos em comunhão, em culto. Às vezes, por exemplo, assim, quer ver? Esse texto eu nem leio, porque se eu ler vai dar problema, não é verdade? Antes de trazer a tua oferta ao altar, vai, reconcilia com teu irmão, depois vem e traz a tua oferta. Isso para mim é um culto solene. Mesma coisa. Eu não estou falando assim, é a mesma coisa só. Ô Maurício, tudo é a mesma, sai de resumir, se transforma na mesma coisa. Há uma dificuldade enorme, por exemplo, nos cultos que você não tem essa solenidade, e uma dificuldade enorme em perceber se é o homem ou se é Deus. É uma dificuldade enorme. Está vendo? É uma dificuldade enorme. De quem está pregando, de quem está falando, como é que é isso? Entendeu? Há uma exposição da Bíblia, mas é uma exposição de quem? Do pregador, da Bíblia, dele mesmo, das suas aventuras, das suas experiências. Entendeu? É a mesma coisa. O que eu quero resumir é o seguinte: nós estamos perdidos nesse negócio. Estou sendo muito sincero, E as pessoas dizem: nossa, o culto foi uma benção. Nós estamos, por exemplo assim, tem muita gente que vai para outras igrejas, que elas viram assim: eu quero um culto mais avivado, eu quero um culto mais... Ela não quer nada disso, ela quer satisfazer uma ambição no coração dela, porque ela traduziu um culto como algo assim, que um arrepio. Meu amigo, isso é tão perverso, tão humano, tão seu, tão particular quanto qualquer coisa. Domingo eu estava falando com a igreja, domingo de manhã, estava vindo domingo passado, semana passada fez um curso, né? Finalzinho do século XIX, começo do século XX, surgiu um pastor. A igreja dele era muito grande, tinha 1000 pessoas, e ele dizia que a questão mais importante é um sentimento. Se nem Jesus está aqui, ele nem existiu. O que vale é o sentimento. Aquela coisa assim, nossa, sabe? Melhorou minha semana.
sabe? Isso também não é adorar a Deus. Um culto muito subjetivo, assim, sabe? Eu tenho para mim que no dia que a gente entender o que é culto de verdade, nós vamos amar o nosso próximo. No dia que a gente ter culto que é de verdade, nós vamos chorar na presença de Deus. No dia que a gente entender que é culto de verdade, a gente vai perceber que talvez o domingo é o dia do Senhor. As minhas ofertas, o meu louvor, a minha expressão, sabe? Alguma coisa vai me moldar, vai me tornar assim. Eu vou perceber a diferença. As pessoas que estão em torno de mim vão perceber a diferença. Não é porque eu falo em línguas, não é porque eu falo bonito, não é porque eu arrepio, não é porque eu dou 3 girinhos, 3 giros, não é isso. As pessoas vão perceber assim que há uma expressão de um caráter santo a partir de mim. Para mim é isso. Para mim é isso. A igreja, gente, ela sempre fez isso. A igreja vive num pêndulo. Ela vai para o lado de cá, ela vai para o lado de lá. Um pêndulo. O meio é difícil de achar esse meio. Um pêndulo aqui demais. Os pentecostais surgiram porque as igrejas estavam caos. Graças a Deus pelos pentecostais, trouxeram aquela ideia de fato da presença de Deus. Mas ao mesmo tempo, atravessou para o lado de cá. Né? Então a igreja vive nesse pêndulo. Assim. É lógico, não estou querendo criticar, dizer que eles só porque são pentecostais, Deus não está lá, não estou falando nada disso. Estou criticando o meu terreno. Entendeu? Então, para mim é isso, sabe? Para mim, eu gostaria muito que nós, por exemplo, assim, gostaria muito de coração, sabe? Assim, da gente, não é um teatro, não é uma apresentação, mas quando estamos num culto, estamos, assim, falar assim, Deus, obrigado pelo Senhor, obrigado pela salvação em Jesus, obrigado por Jesus. Obrigado, Deus. Isso, sabe, Deus, quais atitudes que eu preciso sair daqui hoje e fazer? O que eu preciso mudar? Onde é que eu preciso crescer mais? Onde é que eu... Culto para mim. Né? Então, por aí. Vamos ficar de pé? Para ninguém falar? Deixar para outra semana? Vamos ficar de pé então para a gente orar, meus irmãos? Que bom. A participação é nossa mesmo, para a gente estar aqui cultuando a Deus. Pai, muito obrigado por mais esse momento. Deus, a minha oração é que nós estamos aprendendo tanta coisa, Deus, com o povo de Israel, que o Senhor foi tão zeloso com eles, o Senhor cuidou deles, e até mesmo quando eles erraram, o Senhor os redirecionou novamente. Faz isso com a gente. Mas, Deus, que nós possamos, de fato, prestar ao Senhor uma vida, viver uma vida que, de fato, possa agradar primeiramente o Senhor. Uma vida, como nós aprendemos aqui hoje, uma vida santa, mas que se resume em amar o Senhor e amar o nosso próximo. Uma vida, Deus, em que a Tua lei, a Tua palavra, nós sentimos prazer nela, e nós, de fato, nós vivenciamos, experimentamos aqui, ó Deus, aquilo que o Senhor já está preparando para nós. Ó Deus, traz de novo a percepção e a sensação daquele leproso que se aproximou de Jesus, caiu aos pés de Jesus, o adorou e disse: Jesus, o Senhor pode me curar? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Deus, precisamos disso. Nós vamos aprender como esse leproso, a nos aproximar, saber diante de quem nós estamos, e fazer uma oração, dizendo assim: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar tudo. Se o Senhor não quiser, eu vou continuar buscando o Senhor. Então, Deus, visite-nos, ó Deus. Precisamos mais e mais do Senhor em nós, na nossa vida, na nossa igreja, nesse lugar aqui, Deus. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Não saia daqui sem cumprimentar um ao outro.